partir do versículo de número 12. Quem achou pode confirmar dizendo amém. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem a vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que, quando sua glória for revelada, também vos regozijeis com excessiva alegria. Se sois censurados pelo nome de Cristo, felizes sois, porque o Espírito de glória e de Deus repousa sobre vós. Por eles ele é blasfemado, mas por vós ele é glorificado. Mas que nenhum de vós padeça como homicida, ou como ladrão, ou como malfeitor, ou como o que se entremete em assuntos alheios. Porém, se algum homem padece como cristão, que não se envergonhe, antes glorifique a Deus nisto. Porque já é chegado o tempo em que o julgamento deve começar na casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, que aqueles que padecem segundo a vontade de Deus possam entregar a guarda de suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém? Podem sentar? Aleluia. Queridos, na primeira parte desta carta, que nós começamos, capítulo 1, 2, 3, Pedro, ele vai tratar sobre um tipo de perseguição, um tipo específico de perseguição que os crentes de seu tempo, os leitores da carta, estavam sofrendo. Porém, agora Pedro vai tratar de um outro tipo de perseguição. A perseguição que ele dá o nome de fogo ardente. Uma perseguição que agora não era mais por parte das pessoas com quem eles conviviam, mas uma perseguição agora geral, uma perseguição agora que vinha de seus superiores, uma perseguição que vinha por parte dos líderes de Roma, daqueles homens que governavam, que lideravam, e agora eles iriam, liderados por Herodes, iriam agora se levantar contra o povo. E Pedro, então, ele nos dá aí 4 instruções para o momento da perseguição. Nós vamos, durante este mês, falar sobre cada uma delas. Hoje nós vamos falar sobre a primeira. Qual é a primeira instrução que Pedro dá para nós vencermos, que ele deixou aos irmãos daquela época e a nós, dos dias de hoje, para vencermos aquelas perseguições que denominamos de fogo ardente, aquelas que são terríveis, aquelas que provam a nossa fé. Como vencer isso? Qual deve ser o nosso comportamento e qual é a instrução do apóstolo para nós nos dias de hoje? Veja que hoje nós vamos observar esse versículo 12. Vejam o que Pedro está dizendo: Amados, não estranheis a ardente prova que vem a vós
para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. O que Pedro está dizendo? Exatamente o que você entendeu. Pedro está dizendo exatamente isso, que o que eles deveriam esperar, como cristãos fiéis que eram, o que eles deveriam esperar era o sofrimento. Era o que eles deveriam esperar. Pedro está dizendo, olha, não estranhem. Se vocês estão vivendo fielmente a vida cristã, se vocês estão sendo crentes cristãos fiéis a Cristo, se vocês estão dando um bom testemunho de Cristo, não tem outra coisa para vocês esperarem, a não ser o sofrimento, a perseguição. Pedro fala que a perseguição não é algo estranho na vida do cristão. É o contrário, o estranho é se o cristão não sofrer perseguição. Porque ao longo de toda a história do povo de Deus, ao longo de toda a história do povo, eles sofreram perseguições. O povo de Deus tem sofrido nas mãos do mundo ímpio. Quando nós lemos a história de muitos homens que entregaram a sua vida ao Senhor, nós vemos que eles sofreram. Nós ouvimos, lemos a história, por exemplo, de John Hus. John Hus antecedeu Martinho Lutero. John Hus é conhecido como o cisne. E ele disse, olha, vocês podem me queimar. Vocês podem me queimar. John Hus estava sendo queimado em praça pública. Em praça pública. Um grande homem de Deus, um homem de fé, estava sendo queimado em praça pública. Mas enquanto eles queimavam John Hus, ele disse assim, vocês estão me queimando. Hoje vocês estão me queimando. Hoje vocês estão me matando. Mas daqui a 100 anos vai nascer um em que vocês não vão conseguir prendê-lo. Vocês não vão conseguir matá-lo. John Hus estava falando de quem? De Martinho Lutero. E que, segundo a história, 100 anos, 101 anos depois, se não me falha a memória, nasce Martinho Lutero. Martinho Lutero, o grande reformador, um homem usado por Deus, que prega as 95 teses contra a Igreja Católica na porta da Igreja de Wittenberg, na Alemanha, e se levanta com poder, com autoridade, usado por Deus, para trazer um reavivamento ao povo de Deus. Eles não conseguiram matar. Eles não conseguiram matar Martinho Lutero. E depois, outros grandes homens de Deus que surgiram na história da igreja, na história deste grande evangelho. Agora veja bem, não só John Hus foi morto, mas muitos outros homens morreram, muitos outros cristãos morreram, entregaram a sua vida a Cristo, foram fiéis até a morte. O que dizer daqueles chamados os mártires do Coliseu? Homens e mulheres, crianças que foram devorados no Coliseu, no grande Coliseu, devorado por leões. Homens que não temeram a morte. Homens que tinham a plena convicção de que se o seu corpo tombasse nesta terra, eles acordariam perto do Senhor, tinham suas almas guardadas por Deus. Homens que tinham certeza, crentes que tinham a certeza e a convicção
de sua salvação. Quando nós olhamos a história, nós vemos que a perseguição fez parte de toda a história do povo. Muitos homens, mulheres, crianças foram mortos a fio da espada, queimados em praça pública, outros, enfim, foram mortos de várias maneiras. A tentativa destes homens era acabar com o cristianismo. A tentativa destes homens era fazer com que os seguidores de Cristo desaparecessem da face da terra. Mas cada gota de sangue de um cristão que pingava no solo, outras 10, 100 almas se entregavam a Cristo. Ninguém conseguia parar, ninguém conseguia deter o avanço da igreja, o avanço da propagação do Evangelho. E assim é até nos nossos dias. Nós olhamos e vemos países de origem africana em que muitos cristãos estão sendo mortos por não negarem a Cristo, por serem fiéis ao Senhor, estão morrendo. Aqui próximo, Coreia do Norte e muitos outros países estão matando cristãos, estão assassinando cristãos, pelo simples fato deles viverem uma vida cristã autêntica, não negarem o nome do Senhor. Pedro escreve esta carta dizendo que se tem uma coisa garantida para aqueles que decidiram viver uma vida cristã autêntica, é o sofrimento. É o sofrimento. Nós temos a certeza de que Deus cuida de nós, mas precisamos ter a certeza de que, se vivermos uma vida cristã que incomoda o inferno, ele não vai ficar quieto, ele vai se levantar, ele vai nos perseguir. De uma forma ou de outra, a igreja não deixa de sofrer perseguições. E isso é o que Pedro diz: esperem perseguições. Agora, por que nós devemos esperar perseguições? E dentro deste tema, eu destaquei alguns pontos para nós pensarmos, para nós lermos na Bíblia, por que nós devemos esperar a perseguição. Por que temos que ter esta certeza no coração? De que se formos autênticos, seremos perseguidos. Primeiro, porque os cristãos são diferentes dos incrédulos. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Vejam o que a Bíblia nos diz na segunda carta do apóstolo Paulo aos crentes de Corinto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 18, nos diz assim: não estejais unidos em jugo desigual com incrédulos, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o infiel? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus disse: eu habitarei neles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisa imunda, e eu vos receberei, e serei pai para vós, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Veja que Deus mostra aqui a diferença entre o fiel
e o infiel. A diferença entre o cristão e o ímpio. E qual é a diferença? Por que nós somos diferentes dos incrédulos? Pelo simples fato de vivermos na luz. Pela razão única de sermos pessoas agora justificadas. Pelo fato de não mais estarmos nas trevas, de termos sido arrancados, tirados deste mundo de perdição, das trevas que o mundo lá fora ainda vive. Deus então está dizendo: que comunhão há entre luz e trevas? Não tem comunhão. Não tem como haver comunhão entre luz e trevas. Se de fato formos luz lá fora, pode ter certeza de que nós não seremos bem aceitos. Alguns vão olhar e nos aceitar, mas a grande maioria vai olhar para nós e não vai nos aceitar muito bem. Por quê? Porque a luz que está em nossa vida revelará a treva que está na vida deles. A luz que habita em nós, que é Cristo, por intermédio do Espírito Santo, habitando na nossa vida, revelará as trevas que há na vida deles. Então, não tem como haver comunhão entre Cristo e Belial, ou seja, entre os filhos de Deus e entre os filhos de Belial. Quem são estes? Estes são aqueles que entregaram a sua vida aos prazeres deste mundo. Veja ainda no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, e o versículo de número 9. Essa era a verdadeira luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. O evangelista João, ele está se referindo a Cristo. Ele é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. João não falou dessa luz somente no Evangelho, mas também em suas cartas. Vamos para a primeira carta de João, capítulo de número 1, do versículo 5 até o versículo de número 7, João dizendo assim: então, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se nós dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João, ele está dizendo que se nós andarmos na luz como ele na luz está, o sinal é, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então, por que os cristãos devem esperar sofrimento? Primeiro, porque os cristãos são diferentes dos incrédulos. E a grande diferença está no fato de andarmos na luz, de sermos guiados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Segundo, o mundo persegue os justos, não os religiosos. E existe uma grande diferença
entre os religiosos e os justos. Existe uma grande diferença. Veja a Bíblia. Eu acho isso aqui incrível. Eu acho isso aqui tremendo. Veja aí 1 de João ainda, capítulo 3, versículos 11 e 12, nos diz assim: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que devemos amar uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas próprias obras eram más, e as de seu irmão justas. Quando nós lemos Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8, nós vemos os dois irmãos, Caim e Abel, trazendo uma oferta a Deus. Só que Deus, vai dizer a Bíblia, atentou para Abel e para a sua oferta. Mas Deus não intentou, não olhou para Caim e para a sua oferta. Deus rejeitou a oferta de Caim. Fato esse que gerou no coração de Caim ira. Por quê? Porque Caim era simplesmente um religioso. Caim era aquela espécie de pessoa que faz porque tem que fazer. O mundo não persegue estas pessoas. Por quê? Porque estas pessoas se camuflam no meio deles. Estas pessoas são meramente religiosas, vão à igreja, estão na igreja, cumprem todos os rituais da igreja, todas as ordenanças da igreja, porém, não tem mudança em sua vida. Não há transformação de vida. Dentro da igreja, se transforma no melhor e no maior fiel da igreja. No mundo, se assemelha aos que estão lá fora. Jesus tratou disso quando esteve em seu ministério terreno. Tratou disso duramente com os fariseus e os escribas, os saduceus. Tratou disso com eles. Porque eles eram pessoas que faziam para propagar o seu próprio eu. Se não, lembre da oração do fariseu e do publicano. Enquanto um batia no peito, reconhecendo as suas misérias, os seus pecados, o outro se vangloriava de suas obras. Porque eu não sou como este. Eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço as orações. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Que não é o que fazemos que nos aproxima de Deus, mas quem somos. O que fazemos não gera relacionamento entre nós e Deus, mas quem somos. Deus não se relaciona com o nosso exterior, Deus se relaciona com o nosso interior. Se eu simplesmente faço porque alguém me manda fazer, eu sou um mero religioso. Eu preciso fazer com amor. E é isso que a Bíblia nos ensina. É isso que a palavra de Deus nos ensina.
Nós estamos falando sobre os fatos da fornalha, e aquele que é religioso não sofre perseguição. E por que não sofre? Porque entre os incrédulos ele se camufla, ele se parece com um deles. Ele não é diferença, ele não é diferente, mas aqueles que foram justificados, aqueles que são justos, que foram justificados pelo Senhor, que pela fé creram no sacrifício de Jesus, que nasceram de novo, não conseguem mais viver a velha vida, tem o sentimento de ojeriza do pecado, ele rejeita o pecado, ele detesta o pecado, ele abomina o pecado, assim como Deus abomina o pecado. Por quê? Porque ele tem a essência de Deus dentro dele, ele entende que ele é agora um templo de Deus, que o seu corpo não pode ser profanado, que o seu corpo como templo de Deus não pode ser profanado, ele não pode mais se misturar com as coisas desta vida. Ele tem que viver para agradar a Deus, para glorificar a Deus, para bendizer a Deus. Os religiosos não sofrem perseguição, mas os justos, porque aonde eles chegam, o desejo de seu coração é bendizer a Deus, é glorificar a Deus, é louvar a Deus. Amém? Terceiro, mas por que eles sofrem perseguição? Ora, se eles não vivem mais nas trevas, se eles já foram libertados do império das trevas, logo, eles não estão mais à mercê de Satanás. Eles não pertencem mais a Satanás, certo? E a Bíblia vai nos dizer, e é o terceiro ponto, por que eles devem esperar o sofrimento? Porque Satanás é o Deus e o príncipe deste mundo. Ele rege, ele governa, ele determina, ele direciona. A Bíblia vai nos dizer que o mundo jaz do maligno. Nós observamos à nossa volta a articulação maligna, a artimanha satânica, inclusive na vida das pessoas, usando pessoas, usando inclusive os religiosos. Vou mostrar para você o que a Bíblia vai dizer. Satanás é o Deus e o príncipe deste mundo. Veja, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14. E o versículo de número 30. Olha o que a Bíblia diz: daqui em diante eu não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Jesus está se referindo a Satanás. Isso aqui é Jesus falando, e ele está se referindo a Satanás. Mas veja o que Paulo fala em sua carta aos Coríntios, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Paulo vai dizer assim: mas se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus deste mundo
cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilhe para eles. Paulo está dizendo, se o nosso Evangelho, ele está escondido, ele está escondido para aqueles que estão perdidos. Para aqueles, e quem são os que estão perdidos, segundo o ensino de Paulo aqui? São aqueles que Satanás, o Deus deste século, cegou os seus entendimentos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Deus. Paulo está dizendo que Satanás é o príncipe e o Deus deste mundo. E infelizmente nós vemos no dia a dia a influência maligna na vida de algumas pessoas, que muitas vezes estão à nossa volta. Quando você vê determinadas coisas, tem coisas que eu fico observando, e eu digo, isso é artimanha de Satanás. Certa feita, voltando com a minha esposa no carro, eu mencionei uma certa situação, e eu disse para ela, isso é maligno. E ela disse, por quê? Eu disse, porque essa mesma atitude Satanás usou lá no Éden. Uma situação que surgiu e a semente da discórdia, da contenda, da dúvida foi plantada no coração de alguém, torcendo a palavra de Deus para que gerasse o pecado. Aí eu disse, o que foi que Satanás fez no Éden? Ele pegou o que Deus falou, conversando com Eva, ele pegou o que Deus falou e torceu o que Deus disse, fazendo com que Eva não rejeitasse aquilo que deveria rejeitar, mas que ela passasse a cobiçar. E quando ele jogou a semente da dúvida do que Deus havia dito no coração de Eva, o que foi que ele fez? Alguém vê Satanás depois? Não. Só na sentença. Só na hora que o pecado é revelado, que Adão e Eva são, que Deus diz, o que foi que você fez? Você comeu o fruto que eu disse que não era para comer? Aliás, deixa eu dizer aqui uma coisa. A Bíblia não diz qual foi o fruto que eles comeram. A gente ouve para todo lado aí dizer que comeu uma maçã. Irmão, em nenhum versículo da Bíblia você ouve dizer, ou você lê que era uma maçã, pelo amor de Deus. E a gente quer botar nome no fruto. E se fosse uma manga? Se tivesse sido uma pera? Não for uma maçã? A Bíblia não dá nome ao fruto. Por que eu vou dar? Por que eu vou dizer que foi uma maçã? Ou que foi um abacaxi? Sei lá que raio de fruta foi. A Bíblia não diz. A Bíblia só diz que comeu o fruto. E esse fruto era proibido, não era para comer. E quando Satanás faz isso, você vai ver que ele sai de cena. Ele sai de cena. Ele não aparece mais, ele só vai aparecer lá na frente, quando Deus vai procurar Adão e Eva no jardim, eles estão escondidos. Deus então diz, vocês comeram o que eu disse que não era para comer? O menino, mas foi. Aí Adão vai dizer, foi a mulher vai dizer, foi a serpente. Então quando Deus vem dando a sentença, a serpente aparece de novo, mas até então ela estava sumida, escondidinha.
a gente vê essa articulação maligna, satânica na vida de algumas pessoas. É aquela pessoa que lança a semente da contenda e fica fora da situação, só vendo o circo pegar fogo. Joga a semente da discórdia lá, da dúvida, torce a palavra de Deus, joga lá a semente da contenda e fica do lado de fora olhando, vendo o circo pegar fogo e fica daqui. Não sei de nada, não fiz nada. Sabe aquele ditado que a gente usa muito no mundo? Dizer que dá um bote e esconde a unha? Isso não passa de artifício satânico, de artimanha satânica, demoníaca. Crente nascido de novo não pode ter esse tipo de comportamento. Crente nascido de novo tem que ser verdadeiro, tem que ser íntegro, tem que ser reto, pode até sofrer pela sua retidão, mas precisa ser verdadeiro, precisa ser íntegro. Porque uma das coisas que Deus trabalha no cristão, nós vemos isso de uma forma muito clara no Novo Testamento, é com o caráter. Deus molda o nosso caráter. E pessoas com tais características dão evidências claras de serem pessoas sem caráter. Pessoas que não são autênticos cristãos. É a mesma artimanha de Satanás. E nós temos que tomar cuidado. Mas nós neste mundo sofremos com isso. Com perseguições, com calúnias, com difamações. Por quê? Porque as pessoas do mundo estão vivendo em trevas. Por quê? Porque muitas vezes, dentro da própria igreja, quando eu digo a própria igreja, eu digo no meio cristão, existem aqueles que não tiveram um verdadeiro encontro com Jesus, e ainda trazem em suas vidas evidências de uma vida carnal, de uma vida distante de Deus. Precisa nascer de novo, verdadeiramente. Quarto ponto. Jesus alertou os seus discípulos sobre a oposição e a perseguição. Jesus disse para eles: olha, vocês... O que eu acho interessante é que você lê a carta de Pedro, você lê esse capítulo 4, você vê Pedro falando da mesma forma que Jesus. O discurso é o mesmo, muda as palavras, muda o tempo, muda a pessoa que falou. Porque quando Jesus ensina, Pedro era o aluno. Pedro estava sentado ouvindo. Agora não, agora Pedro se levanta para ensinar outros. Veja o que Jesus diz. Veja o que Jesus diz no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 15. E o versículo 17. Capítulo 15, a partir do versículo 17, vai nos dizer assim as Escrituras: estas coisas vos ordeno, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou
antes de odiar vós. Se fosseis do mundo, o mundo amaria os seus próprios. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Jesus vai falar sobre isso até o capítulo 16, versículo de número 4. Quando ele diz assim: mas tenho-vos dito estas coisas, para que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que eu vos tinha dito. Isto eu não vos disse no princípio, porque estava convosco. Jesus ele não falou sobre isso, porque ele estava com os discípulos. Mas agora que ele ia partir para o Pai, ele está alertando os discípulos. Enquanto ele estava com eles, ele poderia protegê-los, guardá-los, livrá-los. Mas agora, eles iam ter que passar por determinadas situações. Eles teriam que passar por certos momentos difíceis. Era necessário estar junto no pacote. O problema é que não se ensina, se fala simplesmente das glórias, das rosas do Evangelho. Não se fala dos espinhos. É por isso que tem muita gente frustrada no meio cristão. Muita gente dizendo que se soubesse que ser crente ia ser para sofrer tanto assim, nunca havia entregado a vida a Jesus. Evangelho é sofrimento. Evangelho é vida de sofrimento. Quem foi chamado para o Evangelho de Cristo recebeu a chamada para sofrer. Jesus falou sobre isso. Jesus alertou-nos sobre isso. Por que é que o mundo nos odeia? Porque nós não somos do mundo. Não pertencemos ao mundo. Estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Paulo vai dizer que somos peregrinos e forasteiros. Pedro também vai usar esta mesma expressão, que nós somos peregrinos, forasteiros, ou seja, estamos nesta terra de passagem. Vamos para o nosso lar, nós vamos para a nossa terra, nós vamos sair deste mundo, vamos viver com o Senhor. Então tudo aquilo que pertence a este mundo não pode fazer parte da nossa vida, irmãos. E isso gerará perseguição, isso gerará sofrimento, isso vai fazer com que nós sejamos muitas vezes caluniados, atacados duramente. Mas por quê? O mundo nos ataca porque nós levamos o nome de Cristo, porque carregamos o nome do Senhor. O mundo nos ataca, nos odeia porque odeia Cristo. Eles podem até dizer: não, eu tenho Deus no coração. Não tem, não. Isso é o que nós chamamos de fé natural. Todo mundo nasce com ela. Quando nós formos ministrar sobre as doutrinas fundamentais da fé cristã, nós vamos falar sobre a doutrina da fé, vamos ensinar sobre a fé, e você vai ver que todo mundo já nasce com fé. É o que chamamos de fé natural. Mas veja o que a Bíblia vai dizer. Ainda no capítulo 15, versículos 20 e 21 deste Evangelho de João. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós.
Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas todas estas coisas vos farão por causa do meu nome, porque eles não conhecem aquele que me enviou. Jesus está dizendo que é por causa do seu nome que nós sofremos. E por que é que eles nos atacam? Porque eles não conhecem. Jesus está dizendo, eles não conhecem aquele que me enviou. Jesus está dizendo, eles atacam, eles me atacaram, vão atacar vocês, porque o servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguir, vão perseguir vocês. Se vocês também forem autênticos, vocês vão ser perseguidos. Só que um detalhe, se eles guardaram a minha palavra, vão guardar de vocês. E por que eles vão perseguir? Porque vocês carregam o meu nome. E por que mais? Porque eles não conhecem aquele que me enviou. Jesus está falando acerca de Deus. Então esse negócio deles dizerem, eu tenho Deus no coração, mas dizerem, eu não gosto de crente, eu odeio crente, eu detesto crente, perseguir crente, machucar crente, ferir crente, é evidência clara de que não conhecem Deus. O mundo não conhece Deus. O mundo não tem o conhecimento de Deus como nós temos. O conhecimento que eles têm de Deus é superficial. O conhecimento que a igreja tem de Deus precisa ser profundo. Porque Ele é o Deus da igreja. Amém? Mas, se a Bíblia diz, nos garante que vamos sofrer, Jesus também nos alenta o coração com uma promessa. Jesus nos deixa uma promessa animadora. Capítulo 16, e o versículo 33, Jesus diz assim: estas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. Irmão, eu acho Jesus tremendo. Eu acho Jesus maravilhoso. Ele está falando que os discípulos vão sofrer. Ele está falando que os discípulos vão ser perseguidos. Ele vai falar que da mesma maneira que perseguiram ele, vão perseguir os discípulos. Mas aí ele diz, olha, estas coisas eu estou falando para vocês, para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis tribulações, ou no mundo vocês vão sofrer. Mas qual é a promessa? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí você pode pensar, pastor, mas ele está dizendo que ele venceu o mundo, qual é a promessa? Que nele nós temos paz, tranquilos, descansamos nele. Ele está dizendo que nele há descanso. Mesmo em momento de tribulação, ele disse, no mundo, vocês vão ter tribulação. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele começa dizendo, essas coisas eu falei para vocês, eu tenho dito essas coisas para vocês, para que em mim vocês tenham paz. Para que estando nele nós descansemos. Mesmo nas tribulações. Porque ele venceu a tribulação. E nós estando nele, é garantia de vitória. É certeza de paz. Mesmo em meio às tormentas da vida, nós temos paz. Paz não quer dizer a ausência de tribulação. Não. Paz é ter a certeza
nele, nós estamos nele. As ondas atacam o barco da nossa vida, mas nós temos paz porque estamos em Cristo. Eu posso ouvir um amém? Amém. Aleluia, graças a Deus. Mas veja ainda o capítulo 12 deste Evangelho de João. Capítulo 12, versículo 23 até o versículo 33, Jesus falando. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se algum homem me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se algum homem me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para esta hora é que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo: eu já o tenho glorificado, e novamente o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava e que a ouvira, dizia ter sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Jesus respondeu e disse: não veio esta voz por minha causa, mas por causa de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos os homens atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Jesus, ele nos dá uma promessa, que ele venceu. Ele venceu o mundo. E de que maneira Jesus venceu o mundo? Na cruz. Na cruz do Calvário, Jesus venceu o príncipe deste mundo. Na cruz do Calvário, Jesus obteve vitória. Jesus, na cruz do Calvário, conquistou a sua vitória, a minha vitória. Jesus, na cruz do Calvário, nos trouxe esperança. Nós sofremos nesta terra porque vivemos uma vida cristã autêntica, mas um dia este sofrimento irá acabar, porque através de sua morte na cruz do Calvário, Jesus venceu, Jesus conquistou a nossa vitória, Jesus alcançou a vitória e ele ressuscitou ao terceiro dia, para nós termos a certeza, a garantia de que assim como ele venceu, nós iremos vencer também. Amém? Capítulo 6 da carta aos Gálatas. Capítulo 6 da carta de Paulo aos Gálatas, versículo 14, nos diz assim: porém, de maneira alguma eu devo me gloriar, exceto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aleluia. Vitória sobre o mundo. Amém? Amém? Aleluia. Por meio da fé, nós também alcançamos a vitória. Sexta razão, sexto ponto, dentro deste versículo 12 que nós estamos pensando, e eu já estou partindo para a conclusão.
Sexto ponto: Jesus venceu, nos deixou a esperança, uma promessa que anima o nosso coração, mas nós, por meio da fé, também alcançamos a nossa vitória, por meio da fé. Veja, primeira carta de João, capítulo 5, e o versículo de número 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. Cremos nele. Vencemos o mundo porque cremos nele. O fato de vivermos, nos entregarmos a Cristo, olharmos somente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nos garante vitória. Eu encerro agora. Porque Pedro fala do fogo, mas o fogo, em muitos textos bíblicos, o fogo, ele é apresentado como instrumento de juízo, mas aqui não. Aqui Pedro não apresenta o fogo como instrumento de juízo. Os crentes não estavam sofrendo porque eram pessoas ruins, por causa de um mau testemunho. Não, eles estavam sofrendo justamente pelo fato de serem fiéis. Então o fogo aqui é apresentado não como instrumento de juízo, mas como instrumento de purificação. O fogo aqui gera pureza. Assim como o ouro, os metais preciosos, eles passam pelo processo de purificação. Pelo fogo, o crente passa pelo processo de purificação, através das grandes lutas e adversidades que sofremos, que vivemos nesta vida. Veja o que Jó fala sobre este assunto. Jó, livro de Jó, patriarca Jó, capítulo de número 23, Jó 23, versículo 10, Jó vai dizer assim: mas ele conhece o caminho que eu tomo. Quando ele tiver me provado, apresentar-me-ei como o ouro. Olha que lindo. Jó está dizendo, ele conhece o caminho que eu tomo. Em outras palavras, Jó está dizendo, ele sabe o meu caminho, ele me conhece. E quando ele tiver me provado, Jó está colocando aqui o verbo no tempo passado, quando ele tiver me provado, ou seja, quando o tempo da minha provação passar, eu vou me apresentar diante dele como ouro. Jó está falando que a sua situação estava servindo para purificá-lo, para deixá-lo mais puro, para deixá-lo mais firme, para deixá-lo mais fiel, para deixá-lo mais convicto de sua fé em Deus, para deixá-lo mais certo de que Deus cuida de sua vida. Ele está dizendo, quando terminar a minha prova, eu vou me apresentar diante dele como o ouro. Por quê? Porque o fogo que está vindo sobre a minha vida não está vindo como instrumento de juízo. E porque Jó tinha essa certeza? Porque ele diz, ele conhece o caminho que eu tomo, ou seja, ele sabe, ele conhece a minha vida, e se
se eu estou passando por isso, não é porque eu dei legalidade ao diabo. Porque as provas da nossa vida, ela vem de duas maneiras. E quando nós estamos passando por uma luta, nós precisamos fazer uma autoanálise na nossa vida. Primeiro, eu dei legalidade para o diabo? Porque o diabo só pode nos tocar de duas formas. Ou se nós dermos legalidade, através do pecado, através do distanciamento de Deus, ou como no caso de Jó, se Deus permitir. Jó não deu legalidade, Jó não pecou. O diabo tocou em Jó por quê? Porque Deus lhe deu permissão. E quando Deus dá permissão e Ele nos toca, Deus tem um objetivo, Deus tem um propósito. Deus não permite a luta na nossa vida, na sua vida e na minha vida em vão, só porque Deus gosta de nos ver sofrer. Que bom! Não, irmãos. É porque Deus quer nos purificar através dessa situação. Essa luta que você passa não é para matar. Essa adversidade que você está sofrendo não é para te matar. É para te purificar. É para purificar a sua fé. Para fazer com que você entenda que não é com os seus esforços, não são com os seus esforços que a situação vai mudar, mas é Deus quem vai agir. Existem coisas, situações na nossa vida que nós resolvemos com a sabedoria que Deus nos dá. Existem outras que é Deus que age. Você mexe daqui, mexe dali, mexe daqui, mexe dali, não muda. Deus é porque Deus quer agir na sua vida. É porque Deus quer fazer na sua vida algo que você ainda não está, que você não está esperando. É que Deus quer que você o conheça de uma maneira que até aqui você ainda não o conhece. É para purificar, é para nos aproximar de Deus. A provação na nossa vida, e eu encerro agora de verdade. Amém. A provação na nossa vida não acontece por acaso. Não é obra do acaso. Veja o que Paulo escreve aos crentes em Roma, capítulo de número 8, e eu encerro. Versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas. Quando eu leio isso, então eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem, contribuem para o bem, geram crescimento. Todas as coisas, ou seja, as coisas boas e as coisas ruins, os bons momentos e os maus momentos, os dias de sol e os dias nebulosos, os dias de vento e os dias de tempestade, os dias de festa e os dias de luto. Todos eles contribuem para o bem. Sábio Salomão escreve no livro de Eclesiastes e ele diz que é melhor estar em uma casa onde há luto do que em uma casa onde há festa, porque ali nós vemos o fim de todos os homens. Quando chegamos em uma casa onde há luto, nos faz refletir sobre a vida, sobre a brevidade da vida, nos faz pensar como estamos vivendo. E se fosse nós naquele caixão,
como estaria, para onde estaria indo a nossa alma? Se para o seio de Abraão ou se para o Hades? Para onde estará indo a nossa alma? Quando estamos em uma casa onde há velório, nós pensamos. Quando estamos em uma casa onde há festa, esse pensamento não passa na nossa mente. Então Paulo vai dizer todas as coisas boas, coisas alegres, momentos felizes da vida, os dias de sol, todos eles, mas também os dias de tempestade, os dias de chuva, os dias nebulosos, as nuvens negras que surgem no curso da nossa vida. Todos estes momentos contribuem para o bem e nos fazem crescer. Amém? Amém. Fica de pé, por favor. Aleluia, glória a Deus.